Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deixem o like e se inscrevam no canal. O momento em que entendi que a vida é feita de ciclos. Pensei por bastante tempo sobre como começaria a escrever sobre isso por aqui, ou quais das situações eu escolheria primeiro, ou ainda se começaria com o que aprendi ou com as situações que me fizeram chegar a essa conclusão. Optei pela linha do tempo. No fundo, acho que são duas situações, e isso me intriga um pouco, é verdade, afinal são parecidas e aí alguém pode se perguntar, mas, se isso aconteceu duas vezes, então o problema é contigo. Mesmo assim, acredito que ao finalizarem a leitura, vão entender o que chamo de ciclos, e julgamentos do tipo não existirão. Até gostaria de manter a identidade das pessoas, mas vou ser boazinha e ocultá-las com apenas a inicial. Poderia escolher nomes fictícios, mas quero que elas leiam e saibam que estou falando delas de alguma forma. Tudo começou quando criei um grupo em outra plataforma, sobre um hobby que temos em comum. O grupo estava crescendo rápido e de repente estava com mais de 40 mil membros. Comecei a precisar de ajudar na moderação e abrir vaga, até que conheci algumas mulheres que tenho como amigas, hoje. Na segunda leva de vaga na moderação, quando o grupo alcançava 60 mil membros, conheci a. No início de sua moderação, ela grudou em mim para aprender algumas ferramentas. Achei tranquilo, porque ela nunca tinha exercido a função, mas eu, como professora que sou, adoro ensinar as pessoas. Amo a ideia de criar tutoriais, de ensinar do zero e ver as pessoas se virarem sozinhas depois, com algo que eu ensinei ou dei o pontapé inicial. Pegou o jeito. Não digo que era meu braço direito, mas era excepcional na função. Era uma pessoa difícil de lidar, muito cheia de melindre, mas um anjo para quem não precisava lidar diretamente com ela. Não demorou muito para que ela me dissesse que tinha depressão profunda. Eu virei, basicamente, a confidente dela. E por eu também ter quadro depressivo, tentei ser o que não tive, um ombro amigo. As outras moderadoras, que nessa época já as considerava amigas, até diziam que eu passava muito tempo com a mas confesso que não era como se eu tivesse algum controle sobre isso. Tinha ciúmes de mim e grudou feito carrapato. Era uma pessoa que necessitava de atenção e por eu compreender um pouco sobre o que ela passava, ou ainda passa, eu tentava ser presente para poder ajudá-la. Na minha cabeça, era como uma troca, sabe? Ela me ajuda tanto, por que não posso ajudá-la sobre isso? Mas alguém devia ter me avisado que, apesar de eu ter depressão, e compreender as suas nuances de eu não era psicóloga. Não podia ser o divã dela. E, por um tempo, acabei sendo. De coração, por solidariedade e por empatia. Dei o apoio que eu pude. Conversava, ouvia, dava conselhos. Mas, comecei a perceber que ela não queria ser ajudada. Não procurava psiquiatra para tomar medicação, nem ia nas sessões de terapia que o marido pagava. Ela queria se lamentar. Nisso ela era muito boa. E assim, passaram-se 2 anos. Durante esses 2 anos, veio para minha cidade e confesso que, na época, quem não estava muito bem era eu, mas por consideração fui até ela. E tudo que vocês podem imaginar de contratempo aconteceu naquele dia. Para começar, peguei um trânsito fenomenal para chegar no local, atrasando quase 2 horas. Tinha dito que viria sozinha e quando cheguei no local combinado, vi que ela estava com uma amiga. Diferente de eu não tinha ciúmes dela com outras amigas, mas não gosto de ser avisada de mudanças nos planos de forma repentina. Se não sou eu quem muda, eu demoro a conseguir relaxar. De alguma forma, minha cabeça funciona de forma diferente. Gosto da minha privacidade e intimidade sob controle. Gosto de ter controle sobre as situações, mas sobre as que não tenho, gosto de pelo menos ser informada com antecedência para preparar o meu psicológico. E como eu disse, eu não estava bem naquela época. Mesmo assim, fiz de tudo. Tentei ser anfitriã, tratei as duas com cordialidade e respeito, e até me surpreendi, porque acabei tendo mais afinidade com a amiga dela, do que com a própria. Almoçamos, conversamos, demos risada, foi um bom encontro. Nunca fui do tipo que beija ou abraça, sou muito reservada quanto a contatos físicos, e preciso de muita convivência e afinidade para chegar a esse nível, mas até isso fiz. Depois, levei a amiga dela até o aeroporto e nos despedimos. Como minha bateria social estava para lá de negativa a essa hora, me despedi e fui embora. E, então, eu comecei a namorar, depois de 10 longos anos solteira, por opção. Eu estava feliz, nada poderia me deixar mal. Pelo menos é o que eu acreditava. Só que o fato de eu dividir o meu tempo com ele, fez-a ficar toda enciumada, ao ponto de falar que eu nem ligava para as amigas. Era mentira, porque como eu tinha um grupo para administrar, tinha que estar presente todos os dias no chat da moderação. E nenhuma outra amiga minha reclamou da minha ausência parcial, porque sabiam que eu estava no início do namoro com o meu atual namorado.
Então, levei na esportiva as cutucadas, porque estava com a consciência tranquila. Eis que eu, A e P. Guardem essa pessoa, e mais 2 outras amigas resolvemos fazer uma fansub, que em resumo faria legendas para algumas músicas do leste asiático que, na época, não eram traduzidas para português. E, antes que achem ilegal, não era. As disponibilizávamos na própria plataforma do YouTube, em formato compatível, para as empresas, tanto que conseguimos parceria com uma distribuidora da música e a gravadora. Acontece que a era a única que sabia legendar. Minhas 2 amigas arranhavam no Hangul e Mandarim, o que facilitava as coisas. P até sabia, mas foi ser ativa, mesmo, tempos depois de ingressar à equipe. Na época não dava para contar com ela. E eu, ficaria responsável pela estilização da legenda, revisão do português e as postagens nas redes sociais. Só que o grupo lançou a música e pedimos para fazer a legenda. 1 semana e nada. 2 semanas e nada. 3 semanas e nada. 1 mês e eu cansei de esperar. Ela nem respondia mais às mensagens e quando respondia só sabia se lamentar da vida. Perguntei a uma outra amiga se ela poderia me ensinar a legendar e bastou um tutorial básico e eu peguei o jeito. Fiz a tradução, a revisão, a sincronização, a estilização das legendas e estava pronta. Quando ela foi postada com o vídeo, por meios oficiais, a entrou em contato dizendo que estava muito chateada comigo. Segundo ela, eu passei por cima dela, porque ela já tinha a tradução pronta e bastava que eu a pedisse, que ela passaria todo o material para eu dar sequência a partir dele. Argumentei que não foi falta de contato, que ela quem não me respondia e que eu mal sabia qual era o programa que ela usava para legendar. Nada adiantou. Ela só queria se lamentar e se chatear, até que em dado momento ela disse que eu era culpada por sua depressão ter piorado. Naquela hora, meu mundo caiu. Como assim, eu era culpada? Eu sempre tentei ajudá-la, dar conselhos, ser positiva, enquanto eu tentava lidar com os meus problemas em silêncio. Ela quem nunca aceitava nenhum tipo de ajuda ou conselho. Como que fazer a minha própria legenda resultava em piorar a depressão de uma pessoa que nem me respondia há 1 mês? Eu sabia o quão pesadas eram essas palavras, porque sabia exatamente o que era o fundo do poço e eu tenho uma filosofia de que eu não quero ou não faço para os outros, o que não quero para mim ou que façam comigo. E isso me martelou por 2 dias. Não dormia, não respirava direito, não conseguia relaxar a minha mente, ficava preocupada com ela, mandava mensagem e ela me ignorava, mesmo lendo tudo. Meu namorado ficou desesperado, porque tentava me mostrar que eu não era culpada de nada, mas quase sem sucesso. Eu já fazia terapia há algum tempo e já vinha reclamando da A para a minha terapeuta. Até que depois de 1 semana, parecendo um zumbi, e levando em consideração o meu namorado e a minha terapeuta, eu resolvi romper a amizade. Falei o que estava preso na garganta, que eu achei injusto ela me acusar disso, que eu tentei ajudar de todas as maneiras possíveis, mas que notava que ela não queria ser ajudada, que ela gostava muito de acusar os outros, de se lamentar, mas não procurava um meio sequer de tentar mudar alguma coisa, fosse nela ou em sua vida, que ficava naquela inércia toda e que a culpada era só ela. Por fim, disse que eu não podia me responsabilizar por ela preferir a inércia, que era sua zona de conforto, a um tratamento psicológico e que eu não assumiria a responsabilidade pela sua piora, porque ela era dependente emocional de mim. E que isso não era amizade. Ela ainda tentou argumentar que quando nos vimos pessoalmente, ela sentiu que eu não tinha gostado dela e eu disse que não tinha nada a ver, que eu quem não estava legal no dia, e que já até tínhamos conversado sobre isso. Só aí entendi que ela tinha ficado com ciúmes de eu ter me dado bem com a amiga dela. Rompi a amizade, tirei ela da moderação, porque infelizmente não sei separar as coisas, mas no momento achei que seria a melhor coisa a ser feita. Falei para as meninas da moderação e segui a minha vida. No instante seguinte dessa decisão, senti como se um peso enorme tivesse me saído dos ombros. Não vou dizer que não chorei, porque chorei e não foi pouco. Sinto falta ainda da amizade que eu achei que tinha, mas sabia, e ainda sei, que fiz o melhor para mim. Dias depois, o marido dela me mandou mensagem, perguntando o que tinha acontecido e eu expliquei tudo para ele, com ricos detalhes, e pedi desculpas, ainda chorando, porque não conseguiria manter aquilo. Pedi para ele ser o que ela precisava que ele fosse no momento, que eu me preocupava com ela, mas que não poderia assumir a culpa pelos problemas dela, porque isso estava há meses já me fazendo mal, por conta de diversas indiretinhas que ela me dava, mas que relevava, pela amizade. Ele entendeu, me agradeceu pela sinceridade e nunca mais nos falamos. Ela acabou criando uma página e fez diversos desabafos sobre mim. Entendi que era o momento dela, que ela precisava botar para fora, afinal eu a incentivei por anos a isso. Juro que não liguei a princípio, até ver que as coisas estavam se voltando contra mim.
Quando o grupo chegou em 70 mil membros, ela criou o dela e como galinha, de grão em grão, foi contando a versão dela para as pessoas, que foram saindo uma por uma do meu grupo e indo para o dela. A bloqueei para evitar de me chatear com as coisas que lia. Hoje, o meu grupo está morto, apesar de ter 75 mil membros. Coincidência? Sabe aquela P que citei acima? Durante todo esse tempo ela esteve sumida, só se aproximou, quando consegui para a equipe a parceria com a distribuidora e a gravadora. Aí ela se mostrou proativa. Mas, eu gostava dela. Ela era animada, pra frente, e estava animada. As outras, basicamente, tinham coisas melhores para se preocupar, então vi na P uma parceria que eu achei que precisava. Com ela, abrimos um site no mesmo ramo, quase um ano depois desse trelelê todo. Já tínhamos trabalhado juntas em outro lugar, mas até então eu era subordinada dela e nunca tivemos problemas. Mas criar um site juntas e codividir a liderança foi a pior coisa que fiz na vida. Ela não se cansava de dizer que eu gostava de ser líder. Pois bem, eu também. Passamos a brigar por questões bobas. Na verdade, eu estava criando todo o layout do site, do zero, e ela só sabia delegar. Quero isso, dessa cor, desse jeito, assim não está bom, e eu falando para ela que o site ficaria pesado do jeito que ela queria, mas nada resolvia. Ela só sabia colocar defeitos e só o jeito dela seria excelente. Até que um dia, sem avisar eu ia ver, que também estava participando do site, ela chamou a C, uma conhecida minha. Não quis arranjar problemas com isso, concordei dela entrar para a equipe, mas não como terceira administradora, mas como segunda editora. Ah, mas P queria. E porque queria, começou a intensificar as críticas e ter o apoio de C. Também me disse várias vezes que C também gostava de ser líder. Eu dava de ombros, mas na verdade, já estava um verdadeiro inferno. E eu cheguei num ponto que chorava à noite, porque não conseguia alcançar as expectativas das duas. A V sempre foi sumida, então eu não podia contar com ela para nada e como só eu sabia fazer o layout, tinha que continuar ali. A C é o tipo de mulher que fala manso, mas esbanja falsidade. Nunca fui muito com a cara dela, mas ela estava ali para ajudar, afinal. Só que nunca a vi botar a mão na massa para nada. Mas, reclamar ela era boa. Ah, como era! A arrogância dela somada à grosseria dela na hora de reclamar de coisas ridículas, ao lado da P, que parecia vibrar quando acontecia, desmascaravam aquele ar fofo fingido. Durante um mês a C conseguiu fazer eu perder toda a consideração que eu tinha por ela. A P estava por um triz. Um dia, meu namorado pediu para eu dar um tempo do site e eu achei super injusto, porque ele era o meu sonho. E eu tinha deixado outras pessoas participarem dele. Como assim eu deixaria o meu sonho nas mãos de outras pessoas? Eu não dormia, não comia, não tinha uma vida sadia há uns 3 meses. Mas a situação estava tão insustentável que, até aconselhada pela minha terapeuta, eu decidi dar um tempo. E por dar um tempo, entendam, expliquei que a gente estava se digladiando por besteira, que eu tinha aberto mão de diversas coisas que eu queria para o site dos meus sonhos, e que aceitei algumas mudanças, porque entendia o que era trabalho em equipe. A relembrei que eu gostava muito da P, e que para conseguir manter o mínimo de amizade e não estragá-la, eu iria me afastar momentaneamente do site. Pedi uma licença de 3 meses para me curar, porque a minha ansiedade estava desnivelada e oscilante. Eis que no segundo seguinte, sem nem esperar eu falar, até daqui 3 meses, ela mudou a senha do site, do e-mail, de tudo. Não está escrito e é totalmente mensurável o quanto de ódio que me subiu ali. Me senti roubada, mas decidi que não iria me importar, porque mais uma vez senti aquele peso dos ombros sair de mim como num passe de mágica. Foi a primeira noite de sono em meses. Mas fiquei impactada. Tanto, que fui conversar com uma amiga em comum, e ela me contou a versão da P. Segundo ela, eu despertei nela a bipolaridade adormecida, um outro nome para quem não procura tratamento psiquiátrico ou terapêutico, parece. Na hora, pensei comigo, de novo essa história? Ela sabia da A, aliás, me deu razão na época, mas agora parecia o momento perfeito para fazer o mesmo que a A. Não consegui preservar a amizade com ela, e cortei relações com a C, também. Não entrei em contato mais, a não ser para receber um álbum que eu tinha comprado com ela, antes de me afastar do site. Me mantive em silêncio, sem reclamar, sem questionar. Acabei fazendo uma amizade forte com H, que é amiga dela, mas não passa pano para o que é errado. A mesma que me contou de sua versão. Anos mais tarde, descobri que a P me bloqueou por uma fic que construiu na própria cabeça. E, aparentemente, nutria uma raiva de mim que nem sei por que ao certo. Para mim, eu sei que boa parte do meu transtorno de ansiedade ficou pior por conta desses 2 momentos marcantes da minha vida, envolvendo A e a P, mas nunca joguei na cara de ninguém nisso.
Tratei tudo na terapia e com remédios, e passei a me questionar por que certas coisas se repetiam na minha vida. É quando a gente não coloca a culpa no outro, que enxergamos que a vida é feita de ciclos. Cavucando aqui e acolá, na terapia, descobri que a gente fica preso num ciclo, e por isso se vê fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas atitudes, fazendo as mesmas escolhas, relevando coisas que não deveriam ser relevadas, e enxergando como se o mundo estivesse contra nós. De novo isso, mais uma traição, mais uma desilusão? Acontece que, enquanto nos mantivermos neste ciclo de inércia, o desfecho será sempre o mesmo. Acredito muito em energias, então aprendi que o universo vai sempre trazer situações de aprendizados para a gente. Assim, enquanto não aprendermos a lição de um ciclo, não passamos para o próximo. E isso explica muita coisa que eu já vivi. As traições, os dedos podres, os relacionamentos passageiros, as amizades cíclicas, pessoas que passam e pessoas que ficam, e por quê? E quando entendi isso, muita coisa mudou para melhor, afinal, o resultado será sempre o mesmo, se o processo for sempre igual e a gente muda o mundo na mudança da mente. Tanto a A, quanto a P não queria ver ninguém feliz. A minha felicidade as incomodava. Eu era uma ótima amiga, quando estava no mesmo patamar depressivo que elas. Então, precisavam que eu estivesse mal, para se sentirem minimamente bem. Hoje, entendo que eram amizades tóxicas. Aprendi a cair fora de situações parecidas, quando percebo que minha energia está sendo sugada. Aprendi também que isso se chama vampirismo espiritual. Enfim, espero que meu relato ajude alguém a superar ciclos e a não temer mudanças. Muitas delas são para melhor, apesar da gente se machucar no processo. Obrigado a todos que viram o vídeo até o fim, isso fortalece muito o meu canal e me incentiva a continuar. Deixem o like e se inscrevam. Fiquem com Deus.